tarde, good afternoon. Como é que estão todos vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro da nossa segunda-feira. 2 aulas com muita informação, muita prática, muito treino, muito vocabulário para vocês aqui da segunda série no canal Educação. Boa tarde, Secretaria de Educação. Iracema, que está ali no comando ali, meu diretor, e os ilustres aqui que faz esse belíssimo trabalho, levando aí a sinalização simultânea para todos os nossos queridos e queridas que estão aí do outro lado da telinha. Então vamos lá, meu povo, vamos treinar. Tudo bom, Ana Cristina? Vamos treinar aí muito. Gente, vocês já ouviram falar na presença dos marcadores, dos operadores conversacionais? Já ouviram falar numa palavra chamada de link word? Pois é, esses operadores, né, esses conectores, essas conjunções, nós temos os advérbios, as preposições, as locuções conjuntivas, viu, Débora Costa? Muito boa tarde. Todas elas têm a missão de conectar sentenças. Dentre elas, nós trabalhamos com muita, mas muita recorrência as conjunções. Tudo bom, Adriel Ribeiro? Seja muito bem-vindo. As conjunções, elas estão operacionadas com este marco, trazer mais informação, viu, Débora? Então, quando você ouvir falar qual é a função de uma link word, essa palavra que liga, tá? Essa palavra, esse conector, aí você vai dizer que essa palavra, este conector, ele tem a nobre missão de atribuir mais sentido, causando uma coesão textual. Aí esse sentido, ele pode variar em, vamos lá, adição, exemplificação, você pode ter alternância, explicação, você pode ter adversidade, consequência, né? Ele pode indicar um marco temporal, quando eu estou falando aí dos advérbios, pode me dar uma ideia de lugar, tá? Então, olha a importância desses vocábulos. Tudo bem? Pessoal aí de Curral Novo, de Hugo Napoleão, Olho d'Água, São Félix do Piauí, 1 e 8, São Gonçalo, Uruçuí 5. Muito boa tarde, Curral Novo do Piauí 4. Tudo bom, Adriano? Adriano Ribeiro. Bacana demais. Então, gente, essa compreensão, essa empregabilidade dessas estruturas, elas trazem, sim, uma maior possibilidade de acerto nas nossas provas. Então, eu trouxe aqui alguns itens para nós vermos, não é? Dentre esses itens, é bom chamarmos atenção para a qualidade desses vocábulos, que são link words, né? Advérbios e expressões indicadoras de tempo, conjunções indicadoras de temporalidade e sequência, when, uso do pronome interrogativo e do marcador temporal, verbos e estruturas a mais. Primeiro item, vamos lá. Advérbio. Extraído de um sítio na internet, o que é que se chama de advérbio? Coloca aí no teu caderno. Advérbio é a classe gramatical das palavras que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Nunca modifica um substantivo. É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre uma ação verbal. Exemplo: cheguei cedo, esse carro é muito bom, ele estava muito bem. Ele vai me atribuir mais sentido. Ele vai trazer uma ideia e vai aumentar a conclusão, né? O entendimento dessa sentença. Cheguei cedo, cheguei tarde, não é? Isso porque eu tenho uma ideia ocasionada pela questão do advérbio.
E o que é o advérbio? É essa palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Certinho até aí? O que são os advérbios? Coloque mais essas informações. Vamos lá? Palavras que são responsáveis por modificar os verbos, os adjetivos ou o próprio advérbio. Pode aparecer em uma sentença com o sentido de modo, lugar, tempo, afirmação, negação, ordem, intensidade, dúvida, frequência, interrogação. Example. The restaurant is upstairs. Né? Olha aí, Orosuí 5. O restaurante é no piso superior. Observe que o vocábulo ele está me dando uma ideia de localização. No piso superior, upstairs. Os advérbios de lugar indicam onde um evento aconteceu, acontece ou acontecerá. Algumas palavras que representam esses advérbios: above, acima, below, abaixo, inside, dentro, everywhere, por toda parte, anywhere, em qualquer lugar, outside, fora, here, aqui, there, lá, away, longe, near, perto. Aí você tem, ó, far, né, ó, distante, up, para cima, around, ao redor, upstairs, da parte de cima, não é? Superior. Olha lá o exemplo. I miss my friend. He lives so far from me. Eu sinto falta do meu amigo. Ele vive tão longe de mim, não é? Eu sinto falta do meu amigo. Ele mora tão longe de mim. Observe que olha aqui o que nós usamos, o far, né? Quer dizer distante, longe, tá? Ele vive longe, ele vive distante. Essa preposição from, ele quer dar a origem, né? From me. Look around, this place is awesome. Eita, olha aí, esse lugar é impressionante. Esse lugar é maravilhoso, não é? Ele fez aí o uso aqui, ó, de around, tá vendo? Que lugar maravilhoso. Olha aí ao redor. É impressionante. Para montar uma sentença em que se pretende dizer quando algo aconteceu, acontece ou acontecerá, usando os advérbios de tempo, nós vamos colocar first, primeiramente, late, tarde, early, que é cedo, eventually, finalmente, soon, breve, forever, para sempre. Esse tomorrow aqui, amanhã, é o mais conhecido de todos, né? Tomorrow. Esse outro também, ó, ontem, que é o yesterday. O today nem se fala, hoje. Nós temos lately, ultimamente. Nós temos imediatamente, agora, depois, antes, ainda, na próxima semana, né? Na próxima semana, ó. Next, last, this week. Na próxima, na última e nesta semana. Next, last, this month. Para dizer aí na próxima, no último mês e etc. Tá?
Você ainda pode se deparar com century, que quer dizer séculos. Você tem aí year, que quer dizer ano. Exemplo. Hey, call me back. I need to talk to you immediately. Ei, ligue para mim. Eu estou precisando falar com você imediatamente. Olha a palavra aqui. Professor, ficaria até tranquilo, porque ele é muito parecido, não é? Exatamente. Nós temos um conjunto de palavras que eles vão ter uma grafia igual ou semelhante, e ele tem aí o mesmo sentido, né? Se eu te desse a palavra chocolate, você iria saber, olha, é chocolate no inglês. Muda-se somente a pronúncia, né? Que é chocolate, mas é escrito do mesmo jeito, tá? Guys, I need to go. Galera, eu preciso ir. See you soon. Vejo vocês depois ou vejo vocês em breve. Olha o soon aqui sendo utilizado para dizer que eu vejo vocês em breve, tá? Advérbios dando a ideia de tempo. Professor, tem mais outros? Tem. Nós temos os advérbios chamados de frequência. Esses advérbios de frequência, não é? Eles me dão aí a rotina de como algo acontece, ela é realizada. Esses advérbios de frequência, eles têm assim umas posições bem interessantes. Vai depender do verbo. Por um exemplo, se eu tiver um verbo que for o verbo to be, am, is, or, né? Ó, verbo to be, ó. Você tem aqui, ó, am, is, or, was, were. O advérbio de frequência vem depois dele, ó. Advérbio de frequência vem depois dele. Certinho? E professor, e se for qualquer outro verbo? Aí você vai ter esse advérbio de frequência vindo antes desse verbo. Quem são os que temos mais o hábito de ver? O sempre, que é always, o nunca, que é o never, né? Not always, que é o quase sempre, e usually, geralmente, often, muitas vezes ou frequentemente, tá? Você tem aqui o próprio frequently, que é frequentemente, raramente, rarely, sometimes, às vezes, eventualmente, e nós temos o ocasionalmente, tá? Em termos de questões de prova, aí eu tenho que só dar essa dica para vocês. Sempre ele vai trabalhar com a posição do advérbio de frequência. Você vai lembrar que depende do verbo. Se eu tiver o verbo to be, o advérbio de frequência vem logo depois dele. Se for qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, então ele vem na posição anterior a este verbo. Na hora que eu elaboro uma prova, eu me lembro desse detalhe, que é muito cobrado e cai muito devido aos textos que nós trabalhamos. Olha aqui, ó. Não é verbo to be, walk, por isso que o advérbio de frequência, ele veio antes, tá? Ele veio antes, tá? Para dizer que geralmente eu caminho no parque pela manhã. I usually walk at the park in the morning. Geralmente eu caminho no parque pela manhã. Se você observar agora Marta, a Marta, olha aqui o nosso verbo, eats, come, ela sempre come two kinds of fruit during her day. Ela come sempre dois tipos de frutas durante o seu dia. Novamente, I rarely, olha o verbo agora em questão, é o have, não é verbo to be. I rarely have problems with my friends. Eu raramente tenho problemas com os meus amigos, tá? Vou colocar aqui, ó. I'm always, I'm always, I'm always. Vou colocar aqui, ó.
She is. Ela está frequentemente atrasada para as aulas. O que é que aconteceu aí? Se você se deparar com essa situação e a pergunta for para possivelmente corrigir a posição do advérbio, basta você lembrar que se eu tiver verbo to be, o advérbio frequência ele vem depois. É ponto. Tá? Professor, se não for o verbo to be, aí o advérbio frequência vem antes. Só isso que você vai ser convidado a relembrar em termos de colocar essas questões em prática. Como vimos nos exemplos acima, os anteriores, os advérbios geralmente aparecem em duas posições nas orações, antes do verbo principal ou depois do objeto. Sendo assim, os esquemas são sujeito, advérbio, mais verbo, mais objeto, ou você vai ter sujeito, mais verbo, mais objeto, e aí é que vem o advérbio. Os advérbios não devem aparecer entre o verbo e o objeto. Se a frase tiver mais de um advérbio, é preciso respeitar uma ordem que é principalmente advérbio de modo, de lugar, tempo. Modo, lugar, tempo, tá? Quando a frase tem mais de um advérbio de modo, a ordem deve ser pelo tamanho da palavra, ou seja, os advérbios menores devem ser colocados antes dos maiores. Vamos dar uma olhadinha aqui, professor. Muita informação, né? Então, vamos lá. Advérbio de modo, lugar, tempo, são usados para dizer como, onde ou quando algo acontece. Normalmente, meus ilustres, ele vai vir depois do verbo principal. Ele vem depois do verbo principal. Os advérbios de modo são frequentemente formados com um acréscimo de ly. Essa terminaçãozinha aqui, senhores, vai dar a tradução de mente no final. Então, se você tem os adjetivos, se você tem, por exemplo, o adjetivo cuidadosamente, aquietadamente, lindamente, tá? Esse nosso mente, ele vai ser aquela terminaçãozinha ly no final, tá? Então, olha, o mal, raro, né? Beautiful, careful, tá? Careful. Então, você tem soft, que quer dizer suave. E aí eu quero dizer suavemente, tá? Ó, maldosamente, badly. Raramente, rarely. Tá? Beautifully, lindamente, carefully, suavemente e assim sucessivamente. I want to treat this carefully. Eu quero tratar disso cuidadosamente. É o advérbio de modo. Então, questão aí de prova. Eu te dou uma sentença. Essa sentença ela pode vir fora de lugar, né? O advérbio, e pedir para você marcar a que apresenta a forma correta, tá? Eu posso também não ter, por um exemplo, olha só, cuidado. Eu poderia colocar ele aqui logo depois, antes do objeto. Aí você já iria dizer, está errada essa sentença. Lá, dificilmente vão colocar para você completar com o advérbio correto. Não. Ou ele vai pedir para você trabalhar com a posição correta. Nesse caso aí, nós temos o mais sensível deles, que é o com advérbio de frequência, tá? E também a questão de interpretação. Qual foi a intenção comunicativa, não é? Qual é a função desse vocábulo? Se ele é um advérbio, qual é o tipo de ideia que ele atribui, o tipo de ideia que ele traz para a sentença. Tudo bom, Vitor José?
Vitor José, lá da escola Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, sempre uma escola muito participativa. Pessoal aí de Curral Novo, tudo ok com a gente? Pessoal de Urussos 5. Tudo bom, Jacobina? Vamos lá então. Advérbio de lugar, né? Advérbio de lugar nos diz, obviamente, onde, tá? Advérbios of place. Então, advérbios de lugar. Esse place aí. Poderia também vir um nome chamado de ubicação, tá, gente? Ubicação, que quer dizer localização. Ubicação, que quer dizer localização. Pode anotar também, caso apareça algum dia, você também não ficar a ver navios. Então, eles não modificam adjetivos nem outros advérbios. Então, when I looked around, I could not see your face. Quando olhei ao redor, eu não consegui ver a sua face, a sua cara. His family bought an apartment nearby, né? Tá dizendo que a família dele comprou um apartamento aqui perto. Olha aí a palavra aqui perto. Tá, ó, a palavra aqui perto. Olhei ao redor. Ao redor. Olha aí o nosso advérbio presente. Muito boa tarde, Jailton. Certinho, senhores? Então, advérbios de lugar. Funcionalidade dele básica. Só vai me dizer onde. Só vai me dizer onde. Pronto. Próximo. Advérbio de tempo. Tá? Vai me repassar a ideia, não é? Do tempo. Possuem 4 formas de ser usadas. São elas: como expressões de tempo, na qualidade de locuções prepositivas, usando for, por, tá? Referindo-se a um período de tempo no presente, passado ou futuro, e desde, para se referir a um tempo específico no passado. Certo? We are going to travel next week. Então, nós vamos viajar quando? Olha aqui, na próxima semana. Olha aqui os nossos vocábulos nos dando aí ideia de tempo. They'll be here tomorrow. Vão estar aqui amanhã. Olha o outro advérbio aí sendo presente para dar a ideia de tempo, tá? Então você tem aí, nós iremos viajar semana que vem, next week. Poderia ser next month, ó, por exemplo, próximo mês, né? Eles estarão aqui amanhã, me dando a ideia de quando essa ação vai ser realizada, né? Tá demonstrando aí que foi já programado, tá? Para acontecer algo no dia de tomorrow, amanhã. Outro modelo de questão de prova. Te dá ali várias postagens, vários fragmentos, e aí ele pede para você marcar quais advérbios estão presentes. Então, você teria que ter esta sintonia de conhecer quem é um advérbio de tempo, quem é um advérbio de modo, quem é um advérbio de lugar, tá? Que é um modelo mais tranquilo de ser trabalhado em nossas provas. Vamos dar uma olhadinha, né, nos modelos de questões. Vamos lá. Com vocês agora. Em qual das alternativas a seguir o advérbio está incorreto? Aí é um modelo clássico, né? Ele vai te dar aí 5 alternativas, de A a letra E, e ele vai fazer essa clássica pergunta: qual o advérbio que veio no local errado, né? Comece sempre pelos mais fáceis. O mais fácil de você trabalhar é o advérbio de frequência. Tá? Quem é o advérbio aqui que eu já vou chamando logo a atenção? Esse sempre aqui, ó. Always.
significa sempre. Observação. O advérbio de frequência, ele tem quantas posições? A primeira, vem após o verbo to be. A segunda, ele vem antes de um verbo quando for diferente do verbo to be. É o primeiro item que você vai colocar aí no seu caderno, tá? Tudo bom? Ilustre Merlin e Uno, que é a Emily Lohana, lá de Isaías Coelho também. Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho. Bacana. Então, ó, falou de advérbio de frequência, é logo indo atrás dele, porque são os dois mais tranquilos de você visualizar o erro. Presta atenção que aqui o always, sempre, ele não pode vir lá no final. Né? Olha o nosso verbo to be aqui, ó. Então, por isso que nós já vamos comportar um erro, tá? Esse menino aqui, ó, yet, ele vai significar ainda quando ele vier no final de uma sentença negativa. Ó, final de uma sentença negativa. Ou ele passa a significar já quando ele vem no final de uma sentença interrogativa. Yesterday significa ontem. Tranquilo aí, né? A posição pode vir ali no final, ele também pode vir no início, não pode? Tá? They work very hardly. Olha, eles trabalharam arduamente às sextas-feiras. E os meus pais viajarão, olha só, de avião. Essa preposição by, ela faz com que você tenha um advérbio de modo, tá? Ah, fulano vai de carro. Então, ó, by car, né? Fulano vai de carro. Então, quando você observar essa construção, você já tem aí a certeza da presença de um advérbio de modo. Certinho? Então, ficou tranquilo, né? Professor, o erro está lá no always. Esse sempre, ele não poderia estar por ali. Ele teria que vir na letra C, ali depois do nosso verbo to be, is. Marque as sentenças que apresentam apenas advérbio de tempo. E aí, senhores? Apenas advérbio de tempo. Eu consigo visualizar quantos? Olha, muito tranquilo, né? Já deixei aqui em evidência para vocês, vocês conseguem visualizar o tomorrow, vocês conseguem visualizar o last night, né? Que quer dizer noite anterior, o agora, o acabou, né? Acabou. Nós acabamos de nos mudar para um novo apartamento, a letra D. A letra E, as crianças em breve abrirão os presentes dela, né? Letra F, ultimamente tem chovido muito. Ultimamente tem chovido muito, gente, tá? Então, nós estamos aqui perante aos nossos ilustríssimos que estão indicando tempo, com certeza, tá? Então, marque as sentenças que apresentam apenas advérbios de tempo. Então, nós temos aí o próprio tomorrow, o last night, se fosse last month, né, eu também teria, tá? Tem mais de uma correta aqui, viu, São Félix? Tem mais. Coloque os advérbios no local correto. Vamos lá, gente. Qual é a tradução de seldom? Anota aí. Raramente. Ele é o quê? Seldom. Raramente, advérbio de frequência. Olha para a frase da letra A. Você acha que ele viria aonde? O Napoleão, qual seria aí o teu slide aí para você tirar um print de tela, né? E aí, gente? Onde é que nós teremos aí na letra A? Onde é que eu colocaria esse advérbio? Seldom.
onde eu colocaria o always, ó, always, quer dizer sempre. Frequentemente, ó, frequentemente. E o sempre novamente, ó. Tá? Então, ó, raramente, raramente, sempre, e o frequentemente. Raramente, sempre, frequentemente. Também, viu, Adriel? Também. Então, aqui na letra A, o seldom, esse raramente, ele viria onde? Professor, estou percebendo que tem bem aqui um verbo to be, ó. Beleza. Na letra B, o verbo é esse, ó. Não é verbo to be, então ele vai vir antes. Na letra C, o verbo é esse, go, que é o verbo ir. Também ele vai vir antes. Vai vir antes. Na letra D, o que é que você está anotando aqui na letra D de dedo? Eu não tenho verbo to be. Eu tenho o modal e tenho o tell us, né? Certinho? Então, quando for, gente, viu, Cícero? Quando você tiver a presença de um verbo to be, no caso aconteceu aqui, ó. Aí você já sabe que tranquilamente esse advérbio de frequência vem logo depois. Olha só como é que vai ficar. Certinho? Tá? Então, Jennifer is seldom at her office. Que a Jennifer raramente está no seu escritório. Já na letra B, o verbo aqui é stays, né? Que é o verbo ficar, permanecer, né, turma? Nesse caso aqui, olha o que, é que vai acontecer, olha. She always. Professor, por que, que ele veio ali? Por que, que eu tenho agora antes? Olha, antes. Por quê, hein? Porque o verbo não é verbo to be. Certinho? Gente, alguma dúvida até aqui? Então, em matéria de advérbio, né, desses conectores, desses operadores de coesão, nós estamos aqui trabalhando lá dentro da família das link words. As link words, essas palavras que ligam, não é? Eles têm essa missão. Qual é a missão? Conectar sentenças, né? Conectar frases e criar uma ideia. E aí ele vai trazer mais entendimento, uma compreensão mais refinada, certinho? E aí qual é que nós estamos estudando? Nós estamos estudando os advérbios, que podem trazer informação de tempo, de modo, né? Advérbio de lugar e assim sucessivamente. Nessa questão aqui, ele pede que você reconheça, né, a posição do advérbio de frequência. E turma, nós dissemos que temos duas, e isso vai depender de quê? Depende do quê a posição desse advérbio? Depende do verbo. Quais são os verbos? Bom, se eu tiver verbo to be, esse advérbio de frequência ele vem antes. Se eu não tiver o verbo to be, tá? Aí esse advérbio de frequência vem depois. Certinho, gente? Por isso que aqui na resposta da letra C, o verbo é go, é o verbo ir. Então, esse frequentemente, esse often, ele vem aonde? Ele vem depois de go ou antes de go? Professor, como ele não é verbo to be, eu já sei que ele vem, olha, logo, olha aqui. Você se deparou com o verbo go e o advérbio de frequência vem antes. Por quê? Porque ele não é verbo to be, tá? Então, mesma coisa vai acontecer com a letra D de dedo. Olha só. Ele vem antes. Por quê? Porque ele não é verbo to be. Certo? Então, nós temos aqui. Ele
ela sempre fica em casa with her mother, com a mãe dela. Na letra C, eles frequentemente vão para o cinema com a família deles, né? E letra D, he should always tell us the truth about his life. Então, ele deveria sempre nos contar a verdade sobre a sua vida, tá? Questão de advérbio de frequência. Alguma dúvida, senhores, até aqui? Pessoal aí de Hugo Napoleão, pessoal lá de São Félix, pessoal de Curral Novo, Jacobina, Olho d'Água, São Gonçalo, Uruçuí. Tudo bom, Cícero? Tá dando certo acompanhar? Adriel, e aí, Adriel, como é que estão as coisas? Emily, lá da Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho. E aí, Jailton? José Vito. Vamos lá. Saindo agora um pouco lá do campo dos advérbios, e agora nós vamos viajar para as. Continuando nas link words, dentro dessa família, nós vamos agora viajar lá nas conjunções, tá? As conjunções, elas também são de uso muito frequente. As conjunções, elas têm esse poder de conectar sentenças e trazer, obviamente, uma ideia, tá? Então é por isso que quando cair na prova, ele vai te perguntar se a ideia é ideia de adição, se é ideia de oposição, tá bom? Se é ideia de uma explicação, se é ideia de uma comparação, tá? Então, ó, as link words, elas podem expressar ideias, ó, ideias, ideia de continuação, ideia de conclusão, ideia de adição, ideia de oposição, de comparação, de explicação e assim sucessivamente, certo? Aqui é um outro conteúdo que vai exigir muito do entendimento de certos vocábulos. Por isso que a gente trabalha isso aqui o ano inteiro para que vocês possam ter êxito, tá? Fica melhor de ir aprendendo as recorrentes. Então vamos lá. Nós já sabemos que as conjunções, elas funcionam como conectivos nas frases. Ela conecta frases. Assim, elas desempenham o papel de conectar ideias, tá? Conecta ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são elementos essenciais da comunicação, posto que colaboram com a coesão e coerências textuais. Tudo bom, Ana Lúcia? Muito boa tarde. As link words, elas podem expressar essas ideias que eu já passei para vocês, tá? Elas são palavras que não vão variar, tá? Elas não sofrem flexão nem número, nem gênero ou grau, tá? Professor, você pode dar um exemplo para nós? Mas com certeza, nós vamos ver aqui alguns exemplos e melhor ainda é trabalhar com essas questões. Tudo bom? Mônica Araújo, lá também da unidade professor Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Dependendo da função que desempenham, as conjunções em inglês são classificadas, vamos lá? Conjunções coordenativas. Elas têm o propósito de ligar frases, palavras, orações independentes, que possuem a mesma classe gramatical. Geralmente, elas aparecem no meio das sentenças. Geralmente, ela vem no meio das frases. Mais utilizadas, quem são elas? And, but, né? Ó. Mas, porém, for, pois, visto que, ou, tá? Nem. Aqui eu costumo usar um acrônimo. Fanboys. Ó. Fanboys.
onde você vai lembrar que esse F é F de for, que significa pois. Esse A é o A de and, que significa e. Esse N é o N de nor, que significa nem. Esse B é o B de but, que significa mas. Esse O é o O de or, que significa ou. Y de yet, que significa todavia. E o S de so, que significa então. Tá? Então. Vou já voltar. A outra questão lá é a anterior. Então, só fechar essa linha de raciocínio. Então, vamos supor que essa fosse a tua frase lá na prova. Aí eu estou com essa frase aqui e digo, olha, o termo em destaque foi utilizado, tá? Esse termo em destaque foi utilizado com a finalidade de indicar uma, aí eu teria que saber a tradução dele e ele vai me indicar uma copulação. Ele vai me indicar uma inclusão. Ele vai me indicar uma adição. Pronto, tá? I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Olha lá, eu acrescentando os dois itens. I would go to the beach, but it's raining. Eu iria para a praia, mas está chovendo. Qual é a ideia, Mônica e Josué, que esse termo traz? Uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade. Voltando aqui lá para o slide 17, é isso, pessoal aí de Hugo Napoleão? Slide 17, Hugo Napoleão. Vamos ver se a gente consegue fazer um print de tela, meus ilustres. Mônica Araújo, unidade professor Luiz Ubiraci de Carvalho, lá de Isaías Coelho, assim como também o nosso ilustríssimo Josué Francisco, né? Josué Francisco, também lá da unidade escolar professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Eu tenho uma vontade de conhecer esse polo de vocês. Vocês são muito participativos, viu? Parabéns aí. Eu tenho uma grata satisfação de termos aí, ó, o pessoal lá de São Félix, muito participativo também. Hoje eles estão um pouquinho quietos, mas são muito participativos. O pessoal lá de Curral Novo. Curral Novo também foi uma grata alegria, né, trabalhar. O pessoal de Hugo Napoleão, Jacobina, Olho d'Água. Hugo Napoleão, que inclusive solicitou aí para nós voltarmos para o slide 17. Deu certo o print aí, em Hugo Napoleão, ilustríssimos? Cícero Ramon dizendo, professor, mande aí um salve aí para o Cauê e Diego. Muito bem. Espero que sejam quietos mesmos, viu? Que bom. Então, olha aí, ó. Cauê e Diego, tudo de bom para os senhores e para as senhoras. Aí no... Eles são os mais quietinhos da sala, estão dizendo aí, ó. Certinho, slide 18 é aquela questão, fala sobre os advérbios de tempo, não é? Tem mais de um aí, com certeza. Mônica, Ana Lúcia, muito boa tarde. Cícero, beleza. Gente, nós saímos aí dos advérbios e fomos lá para as conjunções, né? Nós já percebemos que as conjunções vão também trazer outras informações. Só esperando aí os ilustres lá de Hugo Napoleão 4 fazerem o print da tela. E a gente já avança para continuar aí fazendo a resolução de modelos de questões para vocês. Certinho? Pessoal do chat aí do YouTube, alguma pergunta, alguma dúvida? E aí, Lília Souza? Adriel, cadê o jovem Adriel? Tamo junto.
Napoleão, esse slide aí, o 19, vocês também já fizeram o print dele? Porque senão a gente avança logo lá para a partezinha das conjunções, né? Bacana, então vamos lá. Só bota aí um exemplozinho aqui envolvendo outras conjunções. Obrigado, Cícero. Essas conjunções, apesar de ter esse nome correlativo, estão vendo lá? Correlativas, elas são as mais tranquilas. Porque uma coisa, elas são tidas como expressões, elas vêm em pares. Olha aqui, ó. Por exemplo, se você trabalhar com ela é tão bonita quanto a irmã dela. Ela me repassa uma ideia de comparação de igualdade, não é? Both and. Está dizendo aqui que both gazpacho and tortilla are very popular in Spain. Está dizendo que tanto gazpacho como tortilla são assim muito populares na Espanha. Tá me dando uma ideia de adição, né? Not only but also. Ó, he is not only intelligent, but also beautiful. Ele não é só bonito, não, ó. Ele não é só inteligente, não. Ele também é bonito. Not only, but also, né? Either or. Either or quer dizer qualquer um. Ou tanto um quanto o outro, né? You can travel either by plane or by train, tá? Você pode viajar ou de avião ou de trem, tá? Ele vai te dando aí essa correlação, criando aí ideias de comparação, de igualdade, criando ideia de soma, de adição, inclusão, de alternância, tá? Então elas são as mais tranquilas de você trabalhar, elas aparecem em pares e elas estão sempre nos dando aí uma informação a mais. Perfeitamente, Adriel. É como se você dissesse assim, ó, he is as tall as me. Ele é tão alto quanto eu. Ou seja, somos dois baixinhos. Ele causa uma ideia de comparação, né? Ele causa uma ideia de comparação de igualdade. Aí já é um risco, porque aqui no Nordeste a gente tem a mania de, quando ouvir falar esse tão quanto, achar que é de superioridade. Não é. Ele é de igualdade. Quando você utiliza essa expressão, você está fazendo uma correlação de igualdade entre os pares. Certinho, turma? Muito obrigado aí pela observação, Adriel. Parabéns. Tá? Aí nós temos as conjunções subordinadas, né? Elas ligam orações chamadas de dependent clause, tá? Com outras independentes, certinho? Ou seja, elas são diferentes das coordenadas? São, tá? Porque as coordenadas, elas ligam independentes, as sentenças independentes. Aqui não, elas ligam as dependentes com outras independentes. Por um exemplo, eu posso dizer I go to the beach. Eu vou para a praia. Ponto. Ela é independente, não é? Eu vou para a praia. Mas presta atenção que eu posso dizer, ó, because it was cold. Porque estava frio. Se eu disser só isso, você vai dizer, não entendi. Porque ele precisa de uma outra sentença para poder fazer sentido as duas. Sozinha, tu iria dizer assim, e o que tem a ver? Porque estava frio, né? Então eu preciso de mais uma outra, e nessa conexão eu passo a ter uma sentença de sentido completo. Let's go. Vem aqui comigo, ó. Because it was cold, I took my coat. Tá?
Porque estava frio, eu levei o meu casaco. Essa because, ela também pode ser dessa forma aqui, ó, cause, tá? E eu sei que a ideia que ela me repassa é uma ideia de causa e efeito, tá? Ela é uma ideia de causa e efeito. Você coloca aí essa observação no seu caderno para não esquecer. Because, que pode ser somente o cause, esse mais curtinho. Sabe onde é que você vê muito isso? Em cenas de filme, em músicas, não é? Você vê muito esse curtinho aqui, ó, cause. Então, lá nas nossas provas, nós temos o hábito de trabalhar muito com esses gêneros textuais variados. Por quê? Porque fica interessante nós termos aí esses gêneros textuais mais próximos da realidade dos nossos queridos alunos, tá? Então, dá uma praticada. Vamos lá ver? Na opinião de vocês, qual seria a resposta para essa nossa questão aí? Na frase, so the harder a wife works, né? The curious, é uma frase realmente assim muito pesada, porque ele diz assim, ó, então quanto mais arduamente uma esposa trabalha, né? Mais linda ela fica. Percebeu? Percebeu? Tá? Então, quanto mais arduamente uma esposa trabalha, mais linda ela fica. Um exemplo para um fato, uma alternativa dentre várias, uma oposição de ideias, uma condição, ou ele está chegando a uma conclusão, não é? Ah, professor, é lá daquele grupo das fanboys. Muito bem. Ó, ela vai estar aqui, ó. Tá? Qual é a traduçãozinha dela aí? Então, sendo assim, né? O Cícero colocou ali, o Cícero Ramon, professor, é a letra E? Perfeito, tá? Perfeito, viu? Bacana demais, letra E. Certo? Nós temos aqui letra E. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Letra A. O desmatamento is a global problem. O desmatamento é um problema global. Thus, we must discuss about it. Nós temos que discutir sobre, tá? O desmatamento é um problema global. Nós devemos discutir sobre. E aí, gente? Qual seria a ideia ocasionada pelo thus? E qual seria a melhor tradução? Não é? O desmatamento é um problema global. O desmatamento é um problema global. Nós devemos discutir sobre. Nós devemos discutir sobre. Letra B. What do you prefer? Ice cream or chocolate cake? Não, o que você prefere? Sorvete, bolo de chocolate? Né? If you go to disco, call me. Se você for para a balada, me chame. She was dancing while I was watching TV. Ela estava dançando, eu estava assistindo TV. Nessa questão, Adriel, ele quer a ideia que cada conectivo em evidência traz, a ideia, tá? E a melhor tradução, ou seja,
Ele quer que você identifique se a ideia é de consequência, se a ideia é temporal e a tradução, não é? Quais são as mais práticas de nós vermos aí as traduções? Nós temos a letra D, a letra C e a letra B, que são bem frequentes, né? Já a letra A, thus, ela não é tão usual, tá bom? Vamos lá colocar as traduções? Então, o desmatamento é um problema global, portanto, não é? Exatamente, Cícero Ramon. Portanto, né, nós temos que discutir sobre, a melhor tradução, portanto, tá? Portanto. Qual você prefere? Sorvete, sorvete ou bolo de chocolate? Aí na letra B, esse ou, né? Ou bolo de chocolate, ou bolo de chocolate, né? Se, olha o se, tá, ó. Se, e aqui é o enquanto. O enquanto, tá? Enquanto. E gostei ali da comparação, é isso? Aí você bota ali, sabe o quê? Alternância. Viu, Adriel? Alternância. Quero agradecer a galera do chat. Perfeito tempo. A condição, tá? Condição. Olha aí. Consequência. Consequência. Alternância. Alternância. Se da ideia de condição. Se da ideia de condição. E while, enquanto da ideia de tempo. Certinho? Da ideia de tempo. Bacana. Certinho. Senhores, no próximo momento da nossa aula, nós vamos continuar praticando, tá? Com mais traduções e parabéns pela participação, tanto aí o pessoal do chat dos polos, né? O chat interno, quanto o aberto aí no YouTube. E aí tivemos a satisfação, Cícero, Adriel, uma boa participação. Parabéns mais uma vez e é rapidão, logo depois do intervalo.